interessante no livro dele, que eu só trouxe essa, que é: a rebelião é o principal instrumento de evolução. A preservação das espécies na biologia, ele estudou biologia também, a preservação das espécies depende muito do caráter de adaptação, da capacidade que têm as espécies de se adaptarem. No entanto, a evolução das espécies só ocorre pela rebelião, pela não adaptação. É pela rebelião contra a adaptação. Aquele que se rebela contra a adaptação é que consegue evoluir. É uma tese, né, que vem da biologia e que ele traz para a economia e que traz para a política. E é interessante o quanto nós somos capazes de nos adaptar e o quanto nós somos capazes de nos rebelar contra a adaptação. E nós somos seres absolutamente adaptáveis. Todo o treinamento que o Lettieri colocou, que a gente não faz mais formação, mas faz treinamento, tem treinamentos que beiram ao adestramento. Nós vamos nos adestrando a aplicar determinados ritos. E aplicamos com perfeição, né? Então, nós nos adaptamos perfeitamente. O que nos falta, efetivamente, é o exercício da rebelião. É a gente conseguir perceber para onde estamos indo e nos rebelar para poder evoluir. Que a rebelião contra a adaptação é a principal forma, a rebelião contra a adaptação é o mecanismo necessário para poder evoluir dentro de uma determinada estrutura, dentro de uma determinada, né, concepção de Estado. Isso vale para o Estado também, vale para a política, vale para tudo, né? Quando a sociedade tende a se adaptar até um ponto que ela se rebela contra a adaptação e ocorre um processo evolutivo na história, né? Que garantias o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele diz num estudo dele, até um estudo encomendado pelo Sindifisco, pelo Unafisco na época ainda, né? Ele vinculava ou comparava as garantias e prerrogativas do executivo, de algumas carreiras do executivo, aos predicamentos da magistratura e à imunidade parlamentar. Tem o mesmo sentido. Por que existe imunidade parlamentar? A imunidade parlamentar não é um direito do parlamentar. Ela é um direito da sociedade, que o seu representante vai ter garantido o direito de voz, inclusive sendo contra a estrutura e o poder. Isso é imunidade parlamentar, é um direito da sociedade, não é do parlamentar. Os predicamentos da magistratura, da mesma forma. As garantias que se dá ao juiz são garantias não ao juiz e não são direitos do juiz. E ele não pode abdicar. São direitos da sociedade, do cidadão. São garantias de cidadania. No mesmo sentido, existem as prerrogativas e as garantias de algumas carreiras de Estado. As carreiras de autoridade de Estado têm suas garantias e prerrogativas legais que não são para privilegiar os servidores, são para garantir ao cidadão que aqueles servidores têm fé pública. Que se aquele servidor de Estado determinou determinada coisa para fazer, para cumprir, aquilo tem o aval do Estado. Né? Aquilo está garantido, ou seja, está garantido que não foi contaminado por todo esse leque de pressões políticas, interesses setoriais, interesses econômicos que praticamente permeiam toda a estrutura do Estado e toda a sociedade, né? Portanto, a autoridade está muito vinculada à capacidade que a gente tem e à liberdade que a gente tem de decidir. E a gente decide sempre sobre um leque de possibilidades. A gente não decide sobre uma ou duas coisas. Se decide sobre um grande leque de possibilidades. E para que eu possa ter liberdade e autonomia, eu tenho que ter todas as condições estruturais adequadas para uma tomada de decisão livre e autônoma. Uma independência para atuar de acordo com a lei. E a responsabilidade, assumir realmente a responsabilidade por exercer essa autoridade. É o ônus. E é por esse ônus que nós somos remunerados. Né? Somos remunerados mais quanto maior a responsabilidade e os riscos que corremos ao tomar decisões. Né? E aí, tomando emprestado um slide do Sidney, o Sidney tem uma excelente apresentação sobre, né, a questão da autoridade, sobre a atribuição de Estado, atividade exclusiva, muito interessante, vale a pena ver. O que é decidir? Peguei um slide dele lá, quando ele fala o que é decidir. Decidir é escolher um
dentre vários caminhos possíveis. Quando me são limitados os caminhos, eu já não decido mais. Alguém decidiu e me deu só 2 opções para escolher. Às vezes é só uma. E quando é só uma, virou a tarefa bem segmentada, portanto mensurável, portanto bem enquadrada, né, na possibilidade de dimensionar como meta. Vou fazer tantos lançamentos. Por que eu vou fazer tantos lançamentos? Porque eu recebi tudo pronto. É só ir no Safira e lançar. Né? Eu não preciso decidir mais nada. Eu recebi pronto. Alguém analisou. Alguém me disse que eu vou lançar aquela conta, aquele valor, porque o sistema disse que aquilo lá deu negativo e eu vou lançar aquilo. É uma tarefa, né? Eu não decido mais. Eu abri mão de decidir. Alguém decidiu. Né? Alguém decidiu. Se há apenas um caminho possível, não temos propriamente o exercício de uma decisão, mas um mero controle de conformidade, perfeitamente mensurável do ponto de vista de controle de metas gerenciais. Né? É preciso, portanto, o que se construiu dentro da Receita Federal foi todo um processo que nos levou a essa situação de reduzir o espaço de decisão. O auditor fiscal não é mais aquela autoridade que decide sobre um amplo leque de possibilidades estabelecidas pela lei, que interpreta a lei. Alguém interpreta para ele e dá a ele a segurança de não precisar correr o risco. Então o auditor se sente, de certa forma, tutelado pela administração, que garante a ele toda a manualização daquele procedimento, com todas as interpretações, e para aquele caso específico diz, para esse caso é isso. Então, para que serve esta autoridade de Estado? Na verdade, ele é um operador, né? Ele é um operador. Para esta autoridade operadora, né, executora, aí até poderia ser, até aumentaria talvez a produtividade pelo bônus. Porque não vai pensar mais. Quanto mais coisa ele apertar né, quanto mais notificação de lançamento ele largar na sociedade, mais ele vai ganhar. Né? Não precisa mais pensar. Então é uma armadilha que a gente e não percebe que, de um lado, ela nos enfraquece como carreira de Estado. Perfeito. Tá, mas isso aí não é o mais importante. Do ponto de vista sindical, corporativo, isso é o essencial. Do ponto de vista da sociedade, isso é o que menos importa. O fato da gente ser desvalorizado é o que menos importa. A questão é, para onde vai? Para onde leva isso? Para onde leva? Se nós queremos ser reconhecidos como autoridade de Estado, nós temos então que resgatar aquele poder e aquela autonomia de decidir. Para decidir. E nós vamos resgatar isso para quê? Para ganhar bem. Isso é para nosso interesse individual. Isso interessa a sociedade? Se não interessar, esquece também, porque não adianta. Não adianta, né? O que nos leva, portanto, os mecanismos que nos levam a esta perda de poder decisório, essa perda de autoridade, né? Ou seja, como é que se desconstitui o poder de uma autoridade ao longo do tempo? O Lettieri já trouxe vários elementos, mas dentro da Receita Federal a gente pode dizer, condicionar o dever a uma prévia autorização de outra pessoa. Eu condiciono o exercício do meu dever a alguém de fora da minha competência. Então seria o gestor, né? Limita o leque de possibilidades de escolha, reduz, portanto, o espectro onde eu vou escolher. Logo, reduz minha responsabilidade, reduz o meu risco, os riscos que eu vou correr. Me dá tranquilidade. Me dá tranquilidade. Condiciona o alcance da ação a procedimentos anteriormente determinados e não controlados. Ou seja, eu vou continuar exercendo com toda a autonomia a minha atribuição, mas dentro de uma ação ou procedimentos determinados antes. E eu não controlei esse procedimento. Alguém me disse, através de um planejamento, através de uma seleção, que naquela situação eu vou verificar lá passivo descoberto e acabou. E eu limito isso e não discuto. É isso que eu vou fazer. E é por isso que eu sou medido.
Se eu quiser fazer mais, eu tenho autonomia. Daí vão dizer, os contrários a esse discurso vão dizer, o auditor continua podendo fazer o que bem entender. Ele recebe a programação, mas pode fazer outras coisas. Tudo bem. Né? Só que ele é medido por aquilo que foi determinado. Ele é, de certa forma, comparado com o vizinho em relação ao cumprimento daquilo que foi determinado. Né? Condicionação a metas desvinculadas dos objetivos justificados legalmente, eficiência versus eficácia, ou seja, o quanto somos eficazes quando cumprimos as metas. Somos eficientes porque nós cumprimos as metas, mas o quanto somos eficazes do ponto de vista de efetivamente aplicar de forma justa a legislação tributária e aduaneira, são outros 500. A gente não tem controle sobre o controle das metas. A gente não sabe se aquele cumprimento de metas leva efetivamente ao cumprimento dos objetivos esperados pela sociedade de aplicação da legislação tributária. A gente simplesmente cumpre a meta acreditando e tendo fé que a meta foi definida a partir de uma boa aplicação da legislação tributária. Ou seja, nós perdemos a capacidade de interferir na forma como trabalhar. Alguém define a forma, estabelece meta vinculada à forma e nós nos enquadramos na forma. E é para isso que precisamos ser treinados, para nos enquadrar na forma que garante, né, a eficiência. Limita a execução das ações complexas a tempos insuficientes. Né, a ideia de que o tempo é o tempo médio, né, a média é a coisa mais mentirosa que existe, né, porque a média, ela distorce tudo. Se todo mundo, se pegar trabalhos muito complexos e trabalhos muito simples e fazer a média, e a média vai ser o balizador, todos nós vamos fazer trabalhos médios. E a média está muito próxima do medíocre. A gente nunca mais vai fazer trabalhos complexos, porque somos levados para a média. Quando somos estimulados à média, nós não somos estimulados à excelência. A excelência é exatamente ser estimulado pelo topo e não pela média. Né? Nós somos estimulados para a média, somos jogados todos para a média. O limite a tempos insuficientes. Tu pega um auto de infração feito durante 3 anos, aí tem, sei lá, 5.000 páginas, 10.000 páginas, aí entra uma impugnação de mais 2.000 páginas e o julgador tem 20 horas para julgar. Ele consegue julgar e exercer o poder do Estado que lhe dá, que o Estado lhe coloca nas mãos, um poder de decidir se está certo ou se está errado o que foi feito. De um trabalho com esta complexidade em 20 horas, ele consegue exercer esse poder? Não. Ele não consegue exercer esse poder. Ele vai julgar em 20 horas. Ele vai julgar em 20 horas para cumprir a meta das 20 horas. Mas ele vai julgar abdicando da autonomia e do poder do Estado. Ele vai abdicar. Para poder cumprir a meta, então, portanto, ele vai abdicar de um poder de Estado, né, de julgar bem. Transfere o poder de decisão para cargos em comissão, mas isso nós não temos na Receita Federal, né? Agora foi corrigido, então, o regimento interno, agora todo o poder de decisão voltou para os auditores fiscais, né? Atrela a remuneração ao cumprimento de ordens ou metas, também não temos na Receita isso, né? Que é um problema sério, porque isso também é uma forma de tu reduzir o poder, né? Porque o exercício de um poder de Estado, tu só garante a autonomia do exercício se tu conseguir isentar o exercício do poder dos interesses privados. O interesse público prevalece. Só que o interesse privado não é só o do outro. O meu interesse privado também contamina o poder. Então, também o meu interesse privado não pode interferir, por isso que as autoridades de Estado são subsidiadas, para que elas não precisem se preocupar. Tem alguns países que o juiz não tem salário. O juiz tem todas as suas despesas pagas pelo Estado. Tem um determinado padrão de vida estabelecido, um conjunto de despesas, e o Estado paga as despesas. É como um cartão corporativo. Ele não se preocupa com salário. Ele é subsidiado pela sociedade para que o seu interesse privado não contamine o seu poder de decidir. Então, o subsídio tem essa natureza.
Ele não é uma troca de trabalho por troca de horas por dinheiro. Ele tem a natureza de ser, não, esse cara eu vou subsidiar. Ele vai ser subsidiado, ele não vai se preocupar, não vai se contaminar mais, né, do ponto de vista de trabalhar um pouco mais, hora extra, não sei o quê, né? Então não vai ter desconto e tal, vai ser subsidiado. Mas eu vou esperar dele que ele tenha autonomia para exercer a função dele, né? Criminalizar a utilização de instrumentos. Ora, o principal instrumento com que trabalha um auditor fiscal é a informação. Nós trabalhamos com informação. É esse nossa matéria-prima. Se eu criminalizo o acesso à informação, eu mitigo o poder. Eu contamino o poder da autoridade. Eu digo, ela não pode fazer. Isso ele não pode ver. Essas coisas ele não pode enxergar. Ele é um fiscal aduaneiro, ele não pode acessar tributos internos. Então, quer dizer, eu limito o acesso às informações e criminalizo o acesso em determinadas condições, aí eu também vou mitigando o poder. E onera parte substancial do tempo com tarefas procedimentais. Ótimo, ótimo. Eu coloco todos os auditores a fazer tarefas procedimentais, sobra pouco tempo para pensar, sobra pouco tempo para exercer a atribuição privativa, pronto, está contaminado, né? Está o cerceado o poder de decidir. Não temos. Isso é bom, né? Na Receita não temos nada disso. Exatamente. A quem interessa uma administração tributária eficiente? Bom, primeira questão, uma administração tributária eficiente precisa de autoridade? Depende do que eu chamo de eficiência. Uma administração tributária que cobra tributos e que garante o provimento de recursos a partir da cobrança de tributos sobre consumo e dos tributos que saem das classes mais pobres, precisa de autoridade de Estado para garantir a arrecadação? Não, não precisa. Por que não precisa? Porque os tributos que saem dos mais pobres normalmente são tributos que saem de forma mais automatizada. É quase que um mecanismo de automatizado de provimento de recursos. Eu preciso de autoridade para isso? Não. Eu preciso de autoridade para quê? Para cobrar tributos de quem tem poder. Cobrar tributos de quem tem poder, controlar quem tem poder, eu tenho que dar poder para quem vai fazer. É para isso que eu preciso garantir as prerrogativas de autoridade. Bom, o Nicholas Calder, na década de 60, ele dizia, há pressões políticas para o enfraquecimento das administrações tributárias. Primeira, na concepção, as camadas privilegiadas sempre criaram obstáculos ao fortalecimento das administrações tributárias. Quanto maior a disparidade de renda, mais importante é o trabalho fiscal, como instrumento de melhoria da equidade e da justiça social. Os fiscais não podem ser tratados como burocratas comuns, dado seu papel estratégico na distribuição de renda. Então, o reconhecimento da nossa condição de autoridade de Estado depende em grande medida de como se constrói o sistema tributário. Para que lado vai o sistema tributário? Se é um sistema tributário que vai cada vez mais contra as classes cada vez mais pobres, eu também não preciso investir muito dinheiro na máquina administrativa de cobrança de tributos. Fica mais barato, eu não preciso de autoridade. Se eu abdico de cobrar tributos dos ricos, eu não preciso ter auditor fiscal. Eu não preciso ter. Então, também a justiça fiscal e o aperfeiçoamento do sistema tributário é fundamental para que a gente volte a ser reconhecido como autoridade de Estado. É fundamental. Esta função de lutar por um sistema tributário mais justo é uma questão de sobrevivência para nós. E é também uma condição de justiça social, de redução das desigualdades, felizmente. Felizmente, né? Que lutar por algo mais justo é melhor também para nós como categoria. Poderia ser o contrário. E aí, sinceramente, eu me sentiria muito constrangido em fazer qualquer luta corporativa. Se não fosse para lutar para um sistema melhor para a sociedade, e isso nos dar algum ganho, dificilmente eu estaria no sindicato. Então, nesse caso, me parece que esta luta por um sistema tributário mais justo é uma luta central para nós, é de sobrevivência. Né? Vamos avançar aqui para a gente não atrasar muito.
Nicolas Caldor ainda, a excelência da administração tributária interessa muito mais às classes subalternas e despossuídas, enquanto incomoda as classes patronais, acostumadas à indulgência e complacência do fisco, nos níveis mais altos dos interesses dominantes da economia. Aí, quando a gente vai fazer uma campanha salarial e vai pedir que os grandes empresários nos apoiem, realmente é um contrassenso. Ou pedir que parlamentares que representam os grandes empresários, que eles nos apoiem para fortalecer a administração tributária, é um contrassenso. Né? Porque, de fato, a eles interessa que a gente se enfraqueça. Para eles, o que interessa é que a gente se enfraqueça. Né? Por quê? Porque uma administração tributária forte, ela leva a uma ação mais forte também em relação aos grandes contribuintes. Uma administração mais fraca nos leva a uma ação mais automatizada e que só é possível com pequenos contribuintes. Por isso que a gente investe tanto em malha. Né? Então, uma coisa leva a outra. Se a gente tem um sistema tributário que exige mais administração tributária, vamos cobrar tributos sobre dos ricos, tributar a distribuição de renda, distribuição de lucros e dividendos, isto naturalmente vai exigir que a gente tenha uma administração tributária mais fortalecida e não só isso, vai exigir que seja garantido ao auditor fiscal um poder que ele ainda não tem, que é o poder de agir. Né? Melhor remuneração, portanto, leva a uma valorização ou o contrário, a valorização é que leva a uma menor remuneração. Nós partimos de uma premissa errada, nós achamos que sendo melhor remunerados, nós seremos valorizados. Não é isso, a premissa é, nós precisamos ser valorizados primeiro. E aí nós vamos conquistar a melhor remuneração. Então, quando vem esse discurso, não, nós temos que ganhar bem, que aí nós vamos ser respeitados. Não, não é assim. Não é assim. Quem ganha bem circunstancialmente. Né? Se não for valorizado, perde também. Né? Rapidamente perde. Então, é preciso ser valorizado primeiro. Carreira típica de Estado é a estrutura necessária para dar efetividade continuada às políticas públicas e aos direitos. É aquilo que continua apesar da política. Se essas carreiras típicas de Estado é aquela parte estável do Estado. É aquela parte que garante continuidade. Garante que as coisas não se interrompam a cada eleição. Né? São as estruturas estáveis, as carreiras típicas de Estado que garantiriam isso. Tem todo um estudo sobre as carreiras típicas, aí o Sidney, que é o cara mais especialista, estudou bastante esse assunto. Né? Tem uma evolução histórica nisso. Mas é importante que a gente tenha a ideia que, sendo carreira típica de Estado, significa simplesmente isso, que são aquelas carreiras que garantiriam a estabilidade no tempo, né? A garantia de que o Estado vai continuar. Apesar da política, o Estado vai continuar. Garantias funcionais, prerrogativas especiais, estabilidade, autonomia, independência, direitos da sociedade e não privilégios do detentor. Né? Direitos da sociedade, são algumas premissas. E atribuições privativas são as que materializam as carreiras típicas de Estado, as carreiras de autoridade. Aonde estão alicerçadas as nossas prerrogativas e as nossas garantias? Na lei? A lei se muda como uma MP. Estão alicerçadas na Constituição? Também se muda. Não com MP, mas se muda. Né? As PECs estão aí mostrando que a Constituição se muda. No direito, no direito já é algo um pouco mais substancial. Principiológico, fundamentos, está no direito. Mas está na sociedade. É ali que se alicerça. A lei, qual é a rigidez da estrutura, né? Onde nós estamos construindo a nossa casa. Nós queremos um projeto de lei, uma LOF, queremos isso. Nós somos, a lei diz o que somos ou nós somos o que a lei diz? Essa é a pergunta. A lei vai dizer o que somos ou nós passamos a ser aquilo que a lei diz? De fato, a lei deve dizer o que somos. Né? A lei vai declarar o que nós somos e ela nos constitui como autoridade, porque nós somos autoridade. Então, a lei serve para isso. Claro que ela constitui também, mas nesse caso não. Nesse caso, o atributo de autoridade, ele vai estar relacionado com a essencialidade do que fazemos. E com o efeito do que fazemos em relação à sociedade. É isso que vai definir se nós deveremos ou não ser reconhecidos. A lei vai apenas declarar isso. A lei deve declarar isso. E não vai declarar diferente. Porque se declarar diferente, vai declarar contra o interesse da sociedade. Né? Tem que declarar dessa forma. A lei não vai declarar para o nosso benefício, mas para o benefício da sociedade. Né?
As leis são revogáveis, a Constituição é emendável, a lei apenas materializa, mas não ampara. O que ampara é o quanto nós conseguimos, junto da sociedade, nos legitimar. É isso que nos ampara como autoridade. E é esse papel que nós não estamos fazendo. É o trabalho de ir para a sociedade e mostrar para que serve uma autoridade tributária, uma autoridade de Estado, é que a gente não faz. A gente vai ao governo, vai ao político, vai ao empresário, mas não vai à sociedade. Né? O que ampara a condição de autoridade é a percepção de essencialidade relacionada ao exercício do poder de Estado. Somos essenciais. A autoridade é uma condição concedida. Nós não fizemos concurso para ser autoridades. Não está no edital. No edital nós fizemos concurso para ser auditor fiscal. Dizer que auditor fiscal é autoridade é outra história. É outra história. Essa condição de autoridade ela é concedida. E ela é concedida a partir dessa construção, da essencialidade do que fazemos, da importância de garantir a autonomia do exercício, para o exercício, da importância de garantir a isenção em relação ao poder econômico, é ali que se materializa e se concede isto. Né? Portanto, a valorização depende de muitas coisas. Para onde vamos, para onde queremos ir, depende de muitas coisas. A declaração de essencialidade, prerrogativas, atribuições, isso vai nos levar a um quadro de ser uma carreira valorizada, e não apenas valorizada, porque tem diferença entre valorizada e prestigiada. É preciso ter prestígio social. Ser prestigiado. Os juízes são prestigiados. Talvez eles deixem de ser tão prestigiados no futuro, em função, quando começar a dar muita publicidade, esse negócio de auxílio moradia, não sei o quê, talvez eles vão perdendo ao longo do tempo o prestígio que eles têm. Mas hoje eles são prestigiados. Né? O Ministério Público é prestigiado. A Receita não é. Né? O auditor não é. Como é que a sociedade nos vê? Basta ver como a sociedade nos vê. Né? Nós não temos o prestígio que tem outras carreiras. Qual é o contexto que conspira contra nós? Portanto, que é aí que a gente precisa trabalhar. Automatização crescente da arrecadação. Não é arrecadação espontânea, é automatizada. A arrecadação vai se automatizando. Né? É como um fluxo que entra naturalmente. Interromper esse fluxo é difícil. Nós paramos 1 ano de trabalhar, praticamente 1 ano de greve, e a gente não consegue interromper o fluxo da arrecadação. Ele é automatizado. Automatizado, a gente diminui um pouquinho. Diminui um pouquinho, mas o fluxo está automatizado. A automatização crescente, ela conspira contra nós. Porque perante o governo, já não há mais muita razão para nos valorizar. Perante o governo, olha, não preciso valorizar esses caras, porque a arrecadação já está automatizada. Aquilo que eu preciso está entrando. Né? Quem foi que automatizou? Nós mesmos. Nós mesmos automatizando. É importante automatizar? É importante. Para a sociedade é melhor que seja automatizada, né? É importante. Para a sociedade é melhor que a arrecadação seja automatizada, mas é pior que ela seja injusta. O que não pode ser é injusta. Automatizada até pode ser, injusta não. Né? Então, fluidez dos fluxos de comércio internacional. Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional, no Senado, o Acordo Internacional de Facilitação do Comércio. Estamos muito envolvidos com o bônus, não percebemos. O acordo de facilitação do comércio é nos jogar assim em cheio dentro da lógica da globalização. E a lógica da globalização é uma lógica que tem vários componentes, de ordem econômica, ordem financeira, tudo, mas tem um componente que é fundamental, o componente da evasão de tributos. E esse componente é poderosíssimo na globalização. E o comércio internacional cumpre um papel essencial no controle à erosão das bases de tributação dos países. Né? E se a gente abre mão desse comércio e aceita que a fluidez passe a ser um valor absoluto, né? Vou reduzir o tempo de despacho, vou retirar a aduana das fronteiras, pronto. Fluidez dos fluxos de comércio internacional conspira contra nós. É importante a fluidez? É importante também. Para alguns aspectos, mas o comércio internacional sem controle é absolutamente problemático para a sociedade. Né? Sistemas tributários regressivos, e aqui está o principal. O sistema tributário regressivo não precisa de autoridade. Se eu não preciso mais me preocupar
em ter que arrecadar tributos dos ricos. Sistema tributário regressivo é isso. Os pobres pagam, está pago. Os ricos emprestam, o Banco Central cuida. Né? São as dívidas. Sistema, os pobres pagam os impostos, pagam de forma automatizada, a maior parte sai de faturamento das empresas, faturamentos controlados, pronto. Ou presumidos, ou arbitrados, eu já estou, um sistema tributário regressivo conspira contra a valorização do auditor fiscal. Diretamente. Mas ele não conspira só contra o auditor fiscal, ele conspira contra a sociedade como um todo. Né? Porque ele aumenta a desigualdade. Então, se eu aceito sistemas tributários regressivos e eu trabalho para construir mais sistemas tributários regressivos, eu trabalho contra mim, mas trabalho também contra a sociedade. Se eu sou um dos atores que transforma o sistema tributário em mais regressivo, eu estou trabalhando contra o meu futuro como carreira e estou trabalhando contra a sociedade, que é o verdadeiro beneficiário daquilo que eu faço. Né? Então, cumpre um papel, sim, a autoridade de Estado trabalhar pelo aperfeiçoamento do sistema tributário, no sentido de deslocar a carga tributária para o andar de cima. Retirar o peso tributário do andar de baixo e deslocar para o andar de cima. Esse é um papel importante que nos cumpre, inclusive como administração tributária, não apenas como autoridade. Esse é um papel da Receita Federal. Tolerância social à sonegação e ao contrabando e ao descaminho. Ora, se a sociedade tolera sonegação, contrabando e descaminho, ela não vai tolerar quem combata essas coisas. E é interessante que é inverso à tolerância ao tributo. A sociedade não tolera o imposto, mas tolera a sonegação. Ora, esta imagem de que a sonegação não é crime, de que a sonegação não é roubo, de que é uma autodefesa, né? De que a carga tributária é muito alta, de que o Estado rouba, isto praticamente conspira contra nós. Se nós passamos a ser os divulgadores disso, porque muitas vezes na nossa categoria nós temos colegas nossos, fazendo esta apologia, né? De que tributo é uma coisa ruim. Ora, se eu trabalho com tributo